E o que a gente tem para criticar não é isso aqui, tá? Não é isso aqui. A avalanche de memes transforma a Haddad em piada e expõe incapacidade do governo de lidar com as redes. Então teve muito meme. Teve meme, inclusive, que foi parar na Times Square. Estão vendo isso aí? O Tachad foi parar na Times Square. Tá, gente? Assim. Então é um movimento que começou, sim, de maneira orgânica. Então a gente está vendo circular meme envolvendo o Haddad, está taxando absurdamente desde o ano passado. Desde o ano passado. Só que isso funcionou mais na internet depois do imposto da brusinha, né? A da Shopee, da Shein, enfim. Né? O que eu vou dizer para vocês? É um imposto que não ataca o rico, não. Tá? Ataca a classe média e a classe média baixa. Então ataca o trabalhador. Ruim, um imposto ruim. Eu não vejo problema nenhum nesse tipo de tributação quando ela vem acompanhada de um conjunto de medidas de estímulo da indústria, de recuperação da renda, do emprego, etc. Eu acho que isso causa um mal-estar inicial, mas que no médio prazo deve ser superado pelos ganhos da economia local. Então eu nem vou tecer grandes críticas aqui ao imposto da blusinha. Eu acho que não precisava. Não precisava. Por quê? Porque politicamente isso foi facilmente instrumentalizado pela direita e que fez pegar a questão do Tachad. Porque quando a gente vai para os números, tá, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Houve uma redução da carga tributária. A gente sabe que o Haddad precisa aumentar a arrecadação. Isso é uma regra autoimposta pelo arcabouço fiscal do Haddad. Então nós temos aí um problema concreto que é, se não houver aumento da arrecadação, não tem como o governo investir no ano seguinte, porque ele só pode investir 70% daquilo que aumentou na arrecadação do ano anterior. Isso é a regra fiscal do Haddad. Então há sim um problema aí. A questão é que com a retomada da atividade econômica, então o Brasil deve crescer esse ano de novo, né? Bem menos do que poderia, do que deveria, mas deve crescer. Isso quer dizer que a arrecadação vai crescer. Com o aumento do nível de emprego, também há um aumento da arrecadação. Então o Haddad está conseguindo contornar o problema do aumento da arrecadação, mesmo sem aumentar a carga tributária. Mesmo sem aumentar a carga tributária. A carga tributária, ela diminuiu, gente, tá? Do ano passado para esse ano. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, cuja fonte é o Ministério da Fazenda. Tá? Além do mais, a gente está tendo resultados muito positivos da nossa balança comercial. Desde 2006, que o Brasil não estava em superávit comercial com os seus dois principais parceiros. No momento, o Brasil está em superávit comercial com Estados Unidos e com China. Então vejam, isso é muito importante. Significa que o Brasil está tendo forte acesso a dólares, o que não justifica o ataque especulativo que o nosso real vem sofrendo no último mês. Isso tem algumas causas. Uma delas é a pressão do próprio mercado a fim de impor a sua agenda sobre o governo. Então, se há uma pressão sobre o dólar, isso pressiona o governo e faz com que o governo ceda aos interesses da banca, que é representada pelo Campos Neto, pelos nossos principais bancos. O segundo ponto é que, mesmo com uma balança comercial tão favorável, muitos dólares não estão entrando no Brasil por causa da mudança da regra que obrigava, né, a repatriação desse capital. Então, muitos bilhões de dólares acabam ficando em contas no estrangeiro das empresas que operam na nossa balança comercial. Isso também dificulta que o dólar caia no Brasil. Então, nós temos isso sim concretamente. Agora, o que de fato a gente tem que criticar em relação ao Haddad não tem nada a ver com os memes. Eu mesmo não postei meme nenhum do Haddad. Não tem nada a ver com a carga tributária. Isso é a ilusão que o mercado quer criar para impor a sua agenda. O que de fato a gente deve se preocupar com a política do Haddad é com coisas tipo isso aqui que foi anunciado nessa semana. Foi anunciado
15 bilhões de congelamento entre bloqueios e contingenciamentos do orçamento para esse ano. 15 bilhões. A equipe econômica falava em 20, o Lula achou muito, porque eles não especificaram exatamente de onde que vão cortar esse dinheiro. Primeiro falaram em cortar das áreas sociais, daquilo que pode ser cortado, benefícios irregulares, etc. Não apresentaram estudo disso. Então se falou em 20, Lula achou muito, se bateu o martelo em 15 bilhões. O mercado esperneou dizendo que precisava de, no mínimo, 30 bilhões. Quer dizer que mesmo com o aumento da arrecadação, a regra fiscal implementada pelo Fernando Haddad coloca esta mordaça. É se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele vai cortar 15 agora, o mercado queria 30, e o mercado vai querer sempre mais. Vão ser 15, vão ser 30, depois vão ser mais 30 e assim por diante. Nunca vai ter fim. Quanto menor o Estado, menos o Brasil cresce, mais a nossa economia se mantém nesse piloto automático que beneficia o rentismo. Não se cai juros, não se muda a estrutura produtiva, não se diminui a dependência, e os donos da banca continuam ganhando, e, continuando ganhando, eles vão continuando mandando na política. Então, esse papo de meme, de taxade, serve apenas para fazer com que essas coisas aconteçam. O que mais que deve acontecer caso a pressão da banca continue? Isso aí que está na tela. A revisão dos aumentos reais do salário mínimo, do BPC, a revisão dos mínimos constitucionais de saúde e educação. Por quê? Porque eles são incompatíveis com o arcabouço fiscal do Haddad. Ou cai o arcabouço, ou caem os pisos. Então essa é a crítica que a gente está fazendo. Porque o Haddad, ele já foi elogiado por toda a banca, pelos principais jornalões, já disse estar trabalhando em sintonia com o Campos Neto, que é aquele que a gente acabou de ver ali, dizendo que o aumento do emprego e o aumento da renda do trabalhador é ruim. Então a gente tem que combater essa ideologia neoliberal representada pelo Fernando Haddad no governo. O Lula vem tomando algumas atitudes. Por quê? O que a gente tem dito é que nós devemos partir para uma política de enfrentamento e não apenas de conciliação. E a gente tem dito que tem como fazer isso. E a gente tem mostrado, inclusive, o exemplo do Gustavo Petro, na Colômbia. O que o presidente colombiano vem fazendo? Ele tem utilizado o povo como força política para implementar o seu projeto político. Foi assim agora nessa semana, onde a gente teve uma grande vitória dos trabalhadores na Colômbia com o anúncio do novo sistema de previdência que incorpora o governo para além do setor privado a sustentar a aposentadoria dos trabalhadores. Mais uma vez, o Gustavo Petro consegue esse avanço porque ele encaminha, ele perde, o Congresso lá é tão ruim ou pior do que o nosso em relação à oposição ao governo, tão conservador, tão de direita. Então ele perde, ele faz comício, ele chama o povo pra rua, ele mobiliza a base, ele encaminha de novo, aí ele perde de novo, aí ele mobiliza de novo, faz comício de novo, bota o povo na rua de novo, encaminha de novo, até que ele vence. Até que ele vence. O Lula melhorou nas pesquisas nas últimas semanas justamente porque ele partiu para o enfrentamento no discurso, vem rodando o Brasil, vem participando de entrevista de rádio local, vem contrapondo o discurso. Vejam, um pouco de mobilização que o Lula fez nesse sentido já resultou em melhora dos seus índices de aprovação. A economia brasileira está relativamente bem, poderia estar muito melhor se não fosse a política neoliberal do Haddad. Na última semana circulou um vídeo que infelizmente eu não encontrei para colocar aqui, do Zé Genuíno, dizendo algo muito parecido com o que eu disse aqui há uns meses atrás. Há uns meses atrás, quando surgiu aquele debate do governo Lula ser neoliberal ou não, eu disse, olha gente, eu acho que o Lula não é um neoliberal. Eu acho que o Lula ele luta contra isso, porém luta do jeito dele, buscando fazer conciliação e colocando na economia um ministro para cortar,
para atender aos interesses neoliberais, enquanto que todos os outros ministros tentam tirar dinheiro do ministro da Economia. E o próprio Lula se coloca como um agente político, tomando para si o debate político de redes, de entrevistas, enquanto deixa a cargo do Haddad tocar o projeto neoliberal. Por que o projeto neoliberal? Aí eu retomo a fala do Zé Genuíno, que circulou nessa semana. O que o Zé Genuíno diz? Olha, o que há para países como o Brasil imposto é uma política neoliberal. Todo governo vai se submeter a esta política neoliberal se não quiser partir para um enfrentamento direto. Portanto, o governo do PT está em uma grande encruzilhada. Palavras do Zé Genuíno. Que é basicamente o que eu disse. Gente, há uma imposição de um modelo neoliberal. Este modelo neoliberal, que é imposto a todos os países que estão sob o arco de influência do imperialismo dos Estados Unidos e não são desenvolvidos, só vai poder ser rompido, ultrapassado, enfrentado com coragem, com uma movimentação política que envolva o povo na rua. Essa movimentação política que envolva o povo na rua não vai partir dos influenciadores comunistas, não vai partir da UP, do PCBR, não vai partir. Por quê? Porque estes grupos estão permanentemente mobilizando as pessoas, fazendo a denúncia, chamando manifestações. Essas manifestações só vão ganhar o corpo que a gente precisa quando a gente fizer no Brasil algo parecido com o que está sendo feito na Colômbia. Quando o maior partido de esquerda da América Latina decidir também chamar o povo para a rua. Não é o Lula dando entrevista, não é o Lula falando do Campos Neto. É o PT, é a CUT, é o MST, são os partidos de sustentação à esquerda do governo. Não dá para transferir essa responsabilidade. O meu papel aqui é cobrar. O que eu procurei fazer hoje foi mostrar, olha, a nossa economia está relativamente bem. Comparado com o que nós estávamos há poucos anos, nós temos avanços. Porém, nós temos uma janela de oportunidade. O Brasil está exportando como nunca. A gente está com balança comercial favorável em relação aos nossos dois principais parceiros. A gente está com índices relativamente baixos de desemprego, retomada da renda do trabalhador, inflação controlada. O Brasil vai crescer 2,5% com essa taxa de juros. Se nós tivéssemos uma taxa de juros mais favorável, o Brasil podia crescer 4%, 5%. Está entre as principais economias em crescimento do mundo. Mas tem que ter enfrentamento. O caminho está sendo dado pela Colômbia. Está sendo dado pela Colômbia, mostrando que dá para fazer. Hoje, Gustavo Petro é o maior nome da esquerda da América Latina. Uma política muito mais acertada, não só no plano econômico interno e político, como também em relação a Israel e a Palestina. Porque o Lula, embora tenha um discurso interessante nesse sentido, também segue lá mantendo as compras governamentais do Estado de Israel. Então o nosso papel aqui não é compartilhar meme do Haddad, fazendo coro com a direita, inclusive porque esse movimento deixou de ser orgânico e tem gente financiando isso. Agora, isso não significa que a gente não vai denunciar o arcabouço fiscal, que a gente não vai dizer que enquanto houver arcabouço fiscal, os pisos de saúde e educação estão ameaçados, que essa política neoliberal desse piloto automático que o Haddad está comprometido em manter, ela é austericida e a gente tem que derrubar essa política. Então, eu tô aqui para elogiar o que tem que elogiar e criticar o que tem que criticar. Hoje, Fernando Haddad é o nome a ser combatido dentro do PT. Porque ele não pode ser o sucessor. E porque a gente precisa colocar mais pressão política sobre o governo para que o governo também penda para o lado do trabalhador. E que faça esse enfrentamento.